Eu sou Paulo Biak, esse é o Tente-se em Casa e hoje eu vou dar mais 15 dicas de decoração com base em perguntas e dúvidas que vocês tiveram aqui no canal. A Beatriz pintou uma das paredes da sala do apartamento dela de verde-limão. Diz que não é um verde marca-texto, mas é bem forte e tá com problema de coordenar as cores de acessórios e móveis. Bom, esse é um problema recorrente de quem gosta de cores mais vivas, mais fortes, pessoas mais alegres, mas realmente não é fácil combinar as cores. O lance é você trabalhar bastante com o branco. Criar uma grande massa de branco já vai aliviar um pouco esse peso visual desse verde-limão. Uma outra dica é trabalhar com as cores complementares, que eu já falei aqui no canal. Os vermelhos, os violetas, os rosas vão funcionar muito bem com esse verde. Então escolhas de acessórios, como objetos, almofadas, vão casar bem. Tem que ser comedido, mas funciona. Às vezes você pode se questionar, mas será que fica bom mesmo? Fica bom, dá uma olhada nas imagens, você vai ver como funciona esse contraste de violeta, rosa, com o verdão. Outra ideia é você investir em estampas e texturas nessa cor, ou no verde, ou nas cores complementares. Isso vai dar uma vida assim mais visual para o ambiente e vai fazer sentido, pode crer. A Giovana tem uma baita de uma sala, que é um grande sonho de qualquer pessoa. E ela tem uma das paredes que ela fez um efeito cimento queimado, e ela quer saber como valorizar ainda mais essa parede que ela gosta tanto. Se você tem uma sala grande, você tem uma parede que você quer valorizar, você tem que investir num baita de um quadro gigantesco. Quadrinhos pequenos vão desvalorizar essa parede. Quadros grandes vão causar um grande impacto. Uma outra ideia é usar esse cimento queimado como pano de fundo, assim, de um grafite ou até mesmo um adesivo aplicado. Tem que cuidar com essa arte, escolher uma arte que case ali com o conceito e a identidade da casa ou a sua personalidade e fazer isso como um fundo. Cimento queimado e uma arte gráfica ali, um grafite de um cara bem bom, vai ficar perfeito. Uma outra dica para você valorizar uma parede específica é você investir numa iluminação indireta. Um spot ali, outro aqui, sempre vai dar aquela cara de galeria, só que você tem que saber posicionar e posicionar essa luz em alguma coisa que faça sentido. A Marcela tem um quarto numa pegada escandinava, mas tem um toque provençal, e ela quer transformar tudo isso no estilo industrial. Será que é possível? Vai depender muito do que você chama de provençal e quais os objetos que tem essa pegada dentro do seu quarto. Porque o provençal tem esse estilo um pouco mais clássico, branco, tem desenhos mais com adornos, né? Os móveis são bem recortados, essa coisa meio lavanda e tal, que é um pouco contrastante com o estilo industrial. Então, se você conseguir dar um tapa nessas peças, deixando com uma pegada mais industrial, você até citou os hairpin legs, que são aquelas perninhas de metal dobrado, que hoje são bem fáceis de encontrar. Você pode substituir talvez uma perna provençal, colocar essa, pintar de preto. Tem que cuidar com os acabamentos. Então o que vai fazer diferença realmente são os detalhes, como essa perna de metal, por exemplo. Tem que ver se esse estilo escandinavo que você já tem um pouco no quarto tem a ver realmente com o escandinavo. O escandinavo tem tudo a ver com o industrial, então vai ser fácil de casar se isso tiver sinergia. Agora, para fazer um resumão dessa dica, o estilo escandinavo funciona muito bem com o estilo industrial, eles conversam porque é meio um minimalismo ali, e as peças bem desenhadinhas, com pouco desenho, assim, uma coisa mais limpa, funcionam nos dois estilos e atualmente eles são quase mesclados. Então o industrial é mais pesadão, quando você quer só o industrial, o escandinavo é mais limpo, mais claro, mais alegre, e eles fundidos funcionam bem. A Jéssica fez uma pergunta que eu achei muito legal. Ela pergunta se é possível misturar aqueles móveis de grandes lojas, grandes magazines ali, aquelas lojonas do centro mais populares, com peças garimpadas, talvez com um pouco mais de design. Sim, eu acho que é totalmente possível, e nessas lojas mais populares você vai encontrar aquele móvel mais básico. Então, se eu fosse comprar esses móveis nas grandes lojas, magazine mais populares, eu escolheria móveis mais limpos, sem muito desenho, para que você pudesse customizar. E essa customização desses móveis mais básicos, mais baratos, está rolando bastante na Europa e nos Estados Unidos. Isso é muito legal, porque dá para você comprar um armário todo brancão, por exemplo, colar um adesivo na porta, ou tirar uma porta, ou trocar um pé. Eu acho que isso pode dar uma graça na peça e criar uma história. Agora, em relação à mistura desse estilo com outro estilo, não quer dizer que é um estilo. Na verdade, você está comprando um móvel mais limpo e misturando com alguma peça garimpada que tem história. Então vai depender muito da decoração que você montar. E a Amanda acha tão lindas as famigeradas sancas de gesso, ela pergunta se não se usa mais. Amanda, eu particularmente não gosto, eu acho que ela rebaixa o pé. E hoje em dia, e na verdade não é hoje em dia, se você for ver o modernismo, por exemplo, trabalhava com o pé direito de casa muito alto. Quando você coloca a sanca de gesso, você diminui esse pé direito, a altura. Eu acho que isso dá uma fechada no espaço, deixa meio claustrofóbico.
Eu acho também que fica muito adorno na casa, aquela luz indiretinha que fica naquele vão, eu acho bem brega, viu? Mas também tem jeitos interessantes de usar a sanca, como nesse exemplo aqui, só que você tem que ter um pé direito mais alto, tem que ter um espaço mais alongado, essa sanca não pode ter muito desenho, muito rococó. Aí eu acho que fica bem moderno, fica legal. A Larissa quer pintar a casa dela e pensou em combinar verde com cinza, ela tem medo que não combine. E eu separei essa dúvida porque eu acho essa combinação bem interessante, como você pode ver nos exemplos aqui ao lado. Eu acho que é uma combinação muito legal, ela citou o verde pinheiro misturado com cinza clarinho. Acho que funciona muito bem, só tem que ter um cuidado. Se você colocar o verde na contraluz, ou seja, se você tem uma janela aqui e você pintar essa janela de verde, você tem que cuidar com o tom do verde para que ele não fique muito escuro. Se ele estiver na outra parede, é a mesma coisa. Só tem que cuidar se ele não vai dar muita luz e deixar ele muito claro. A Lívia ganhou uma batedeira vermelha de presente e começou a ganhar um monte de coisa vermelha e comprar um monte de coisa vermelha para a cozinha, e ela se viu meio perdida nesse mar vermelho. Esse é um comentário bem pontual, mas eu acho que serve de dica para todo mundo. O vermelho não é muito fácil de trabalhar. Eu vou dar uma dica aqui para você minimizar esse efeito vermelho. Vai funcionar para todo mundo. Você tem que trabalhar com as bases um pouco mais neutras, como tons crus, por exemplo. O cinza, a madeira clara também funcionam muito bem para amenizar. Agora, se você já tem muito vermelho, evite os tons quentes e também o preto. Preto e vermelho vai ficar aquela coisa meio Flamengo sempre. Não quer dizer que não seja possível fazer um projeto de decoração usando preto e vermelho. Com certeza existe essa possibilidade, mas os profissionais é que vão dar uma conta maior desse recado. E o Alexandre pergunta se o estilo escandinavo é atemporal e se rola usar madeira clara em portas, janelas, para ficar dentro desse estilo. Bom, essa é uma das máximas desse estilo, é totalmente atemporal e também utiliza muita madeira clara, então você tá certo. A madeira clara e os tons mais neutros e também os tons pastéis, aquele rosinha mais queimadinho, o verde mais queimado, o azulzinho mais claro, funcionam nesse estilo escandinavo e é o que basta, na verdade. Madeira clara e esses tons. E não é à toa que esse estilo escandinavo ele tá espalhado pelo mundo todo e tá na modinha, e na verdade não é modinha, porque ele é atemporal, é porque ele é um clássico misturado com o moderno. Quando a coisa é boa, ela é atemporal. Ele é muito suave, ele harmoniza muito bem e deixa a casa muito aconchegante. A Débora tem um quarto que é mal iluminado e ela quer saber se dá para quebrar essa parede entre a sala e o quarto, colocar uns cobogós e tal para iluminar melhor. Na verdade, vai depender muito do projeto da sua casa e se é possível quebrar essa parede. Aí você tem que ver com o engenheiro civil. Mas se for possível, a ideia é muito boa. O cobogó fica lindo porque cria esse elemento vazado mesmo. Você cria uma divisória sem dividir, fica uma coisa, uma transparência leve. Eu adoro. Existem vários modelos no mercado, então escolha bem esse modelo que cria um padrão meio único, assim, que você consiga ver uma malha e que não pareça tão setorizado. Cuidado para não fazer uma janelinha de cobogó que vai ficar estranho. Eu acho que o mais legal seria fazer essa parede inteira mesmo, se for possível. Se você não sabe o que é cobogó, clica nesse card aqui em cima e veja lá um glossário de decoração que eu fiz com a minha querida amiga e cunhada Mariana Armelini. A Evelane tem uma cozinha que é bem pequena, mas ela quer pintar a cozinha de preto e tem medo que fique menor ainda. Evelane, se você pintar ela inteira de preto, realmente vai dar uma sufocada assim e ela vai parecer menor. A minha dica é você pintar uma das paredes de preto, talvez até brincar com aquele giz, porque na cozinha funciona muito bem para deixar recado e tal. E também trabalhar com cores claras nos objetos. Madeira clara no tampo talvez seja uma boa opção. Dessa forma você não abre mão do preto, mas ainda deixa a sua cozinha iluminada. Se você tiver uma entrada de luz, não pinte a parede de frente a essa janela. Deixa essa luz entrar, bater nessa parede branca e iluminar mais o ambiente. Escolha as paredes laterais para pintar de preto. A Isabela estuda fisioterapia e tem um mapa enorme com os músculos do corpo que ela gostaria de pendurar. Ela não tem um outro lugar para colocar e está achando meio estranho pendurar no quarto. Você sabe que eu achei muito legal essa ideia. O mapa sempre funciona em decoração, mas para não ficar muito estranho, já que tem ali uns músculos, é uma coisa meio de medicina, vai ficar sozinho, vai ficar estranho. Eu coordenaria e faria uma espécie de uma bagunça coordenada. Colocaria esse mapa do corpo humano, escolheria mais alguns pequenos com outras anatomias, talvez, e faria uma sobreposição, com peças menores, peças maiores, mas tudo no mesmo tema. Quem sabe até um mapa mundi ali não funcione. O tipo de papel é meio próximo, eu acho que fica uma composição bem legal. O Bruno pede que eu fale um pouco mais sobre boiserie. Eu também já falei sobre boiserie no glossário que eu fiz com a Mari. Boiserie é uma técnica de revestir paredes usando molduras, tipo uma moldura de quadro. Você faz ali um quadro, repete ele, mas só usa moldura e pinta no mesmo tom da parede e tal, e dá uma camuflada. Essa técnica foi criada lá na França no século 17 e 18 e era muito usado como isolante térmico. Nessa época era usado tipo umas almofadas que a gente chama, né? Não era só a moldura. Então isolava ali essa parte mais térmica. Depois que o tempo passou a ser utilizado só como estética mesmo, e foi muito utilizado na decoração em vários países. E hoje em dia a gente vê em projetos bem contemporâneos isso aplicado, mas também traz, se você quiser, um ar um pouco mais clássico. Esse material que eles fazem hoje não é só madeira.
Tem gesso, cimento e até isopor. Gabi pergunta como fazer uma decoração com teto colorido. Essa é uma tendência que já está aparecendo há algum tempo e funciona muito bem mesmo. Se você está com dúvida entre pintar uma parede ou outra de colorido, pinta o teto que vai funcionar. Agora, se você tem um pé direito baixo, pinte o teto com cores mais suaves, mais claras, tons mais neutros, não abuse muito. Já se você tem um pé direito bem mais alto, uma parede que tem uma altura boa, pode abusar das cores, vai ficar bem legal. O Lucas quer saber sobre decoração em container. Decoração em container abre um mar de possibilidades, porque você tem essa ressignificação bem clara. Você escolheu um container para montar um ambiente. Nesse contexto, o container está ressignificado, ele está com um novo significado. Ele virou uma casa ou um ambiente. Então faz todo sentido você continuar nessa pegada, na escolha de objetos, móveis e decoração. Você pode usar aquelas telhas tipo Eternite na decoração interna, você pode usar eletrocalhas para iluminação, até mesmo caixotes plásticos para fazer uma estante, ou algum mobiliário de apoio, por exemplo. Container não é um espaço muito grande, então pense em mobiliários dobráveis para otimizar esse espaço. O Felipe quer saber como organizar uma garagem, aquela baguncinha que a gente acaba acumulando. A garagem é um ótimo espaço para você organizar aquelas tranqueiras do dia a dia e até mesmo montar uma oficina. Uma boa dica de organização é usar aqueles pegboards. São aqueles painéis furadinhos, vazadinhos, que você põe uns ganchos, consegue organizar todas as ferramentas. Se você não tiver ferramentas, você pode pendurar algumas caixinhas e organizar coisinhas menores. Funciona muito bem. Esse pegboard dá essa cara de organização assim e também dá uma cara de oficina. Eu acho que uma garagem tem essa pegada e pede isso. Agora, para arrumar aquelas tranqueiras maiores, eu acho que vale a pena você correr prateleira para todo lado e organizar com caixas plásticas. Antigamente essas caixas plásticas eram bem caras, hoje já estão mais acessíveis. Se você quiser garimpar essas caixas, também funciona. Mas a dica principal é você organizar esse espaço como se fosse uma loja mesmo. Um lugar onde você saiba onde estão todas as coisas, etiquetadas. Então você chega ali, vai direto na coisa que você quer. E deixa esse espaço central meio livre. Se for uma garagem, vai cobrir com o carro. Mas se for uma garagem que não está sendo utilizada, é um belo espaço para você fazer uns do-it-yourself, quem sabe. E essas foram mais 15 dicas de decoração bem úteis para a sua casa, para o seu apartamento, para o seu escritório. Foram bem gerais. Se você quiser alguma coisa bem específica, 15 dicas de alguma coisa bem específica, escreve aqui embaixo. Curte o vídeo, me siga nas mídias sociais e também se inscreva no canal. É isso. Beijo, fui.